quem são as pessoas que são tuas referências no futebol? Pode ser de maneira geral, pode ser atleta, pode ser técnico, técnica. Quem são as pessoas que te inspiram? Eu tenho muita sorte, né, de ter os meus ídolos e as minhas referências, que eu já consegui sentar com eles, conversar pessoalmente, passar um tempo. Então, eu sempre, em todos os lugares que eu já falei, e eu sempre vou falar, a Tatiele é uma pessoa que foi o primeiro estágio que eu fiz em Araraquara, por causa da Lorena, né? Lorena também é outra pessoa que eu sempre já agradeci a ela por tudo que ela fez, principalmente no meu começo de carreira. Eu nem lembro como é que eu conheci a Lorena, então eu só sei que eu cheguei um dia nela e falei, e ela era coordenadora da Ferroviária ainda. E aí ela me levou e abriu a porta para eu fazer um estágio. Então, em 2019, eu fiquei uma semana Que em incrível. Araraquara. Fui pagando tudo no meu bolso só para acompanhar o treino. Então, passei a semana lá com a Tati. E a Tatiele se eu tinha dúvida, eu ia lá, perguntava, eu falava, pô, Tati, mas eu tenho assim no meu time, como é que você faz? Ela ia no quadro, me mostrava. E quando ela estava no Santos, eu também passei uma semana com ela. Então, ela é uma pessoa que me ajudou muito nessa parte principalmente de organização do trabalho. Então, como a primeira vez que eu vi uma comissão sentando e discutindo e vendo o dia a dia do clube foi na Ferroviária. Então, eu tenho um carinho pelo clube, por essa porta que me foi aberta, e a partir dali eu consegui organizar o meu trabalho. Então, o meu trabalho ele é muito organizado nisso que eu vi. Tive mudança, fui alterando, mas Uhum. Tatiana e Lorena assim, foram pessoas muito, muito marcantes para a minha formação, né? E aí, ao longo da carreira, as coisas vão acontecendo e eu vou tendo mais contatos. Então, o Arthur foi um cara que eu comecei a estudar muito ele, porque se você quer ser grande, você tem que estar vendo os grandes. Então, eu comecei a estudar muito o Corinthians, mesmo sem estar na área ainda estava trabalhando no masculino, comecei a estudar muito desde a época do Audax. Então, ali eu comecei a ver como é que era o trabalho do Arthur, como é que ele fazia as coisas. Eu falei assim, acho que eu consigo, hein? Se ele consegue, eu consigo. Então, comecei a moldar a partir daí. Então, essas três figuras, assim, foram nortes, assim, para mim. E aí tu encontrou o Arthur e temos essa Nossa, foto. Essa foto essa, que tá no teu Instagram. E eu queria que você sim, contasse um pouquinho como é que foi esse encontro com ele, porque eu sei que rolou um convite. foi. Nossa, esse dia aí, essa foto eu falei, só quem sabe. E eu consegui o vídeo dessa aula, né? Que essa daí foi o último dia do programa de liderança da federação do ano passado. E eu consegui o vídeo disso daí. Então, esse dia, anteontem, Caramba. eu estava revendo esse vídeo dessa conversa. O Arthur ele ia dar uma fala lá com a gente, mais longa e tal. E eu cheguei para a Elo, que é a Elo Rios, que foi a mediadora disso, e falei para ela, falei, Elo, pelo amor de Deus, deixa eu perguntar, deixa eu falar com o homem, por favor. Aí ela falou assim, não, tudo bem. Só que aí o que ela fez? Ela fez assim, foi apresentar o Arthur e tal. Aí só que ao invés dela falar, dar a palavra para o Arthur e depois abrir para a pergunta, não, ela falou, não, vamos começar ao contrário. Você pergunta e a gente começa a partir da pergunta. Aí eu já, nossa, agora vai. Porque, na verdade, o que tinha acontecido? Na Copa, nas Olimpíadas, teve uma mudança muito drástica, né, de comportamento do primeiro jogo para o segundo, principalmente por causa da mudança de marcação individual. E eu estava começando a ver esse negócio de marcação individual e tal. E aí eu até falei para ele, eu falei, quando a bola sai no jogo contra a Espanha, na semi, e a Ludmilla corre para fazer um encaixe, a Portilho do outro lado, eu falei, virou individual. Aí eu já falei assim, aconteceu alguma coisa. E aí eu falei, um dia eu vou perguntar para ele o que aconteceu. E aí ele contou a história da pré-temporada, né, para as Olimpíadas, e até esse jogo. Então ele falou do tanto de plano de jogo que eles saíram daqui e tal. Então eu tive a chance de perguntar para ele e tirar essa dúvida. E aí lá a Elo fez uma dinâmica ali, e aí ele autorizou e falou de um projeto que eles estão pensando de mais profissionais acompanharem os treinos da seleção, Ah, que para a ótimo. gente ter essa troca mesmo. E aí a Elo, na sabedoria dela ali, ela fez, porque o Arthur, quando ele estava saindo do Centro Olímpico, então faz tempo,
Quando ele estava saindo do Centro Olímpico, eu estava tentando entrar. Como eu te disse, o feminino não me abriu muitas portas no começo. Então, só que eu estava tentando. E aí eu tentei entrar no Centro Olímpico, não consegui. E aí eu tentei ir para o Corinthians para fazer o que eu fiz na Ferroviária, para tentar assistir um treino, participar, ver ali como é que era essa organização, porque eu estava começando. Também não foi possível, ele estava lá, então assim, eu sempre correndo atrás dele, entendeu? Então, aí agora, quando o homem chega no auge, aí aparece essa possibilidade. Mas foi um momento de coragem, né, que eu tive para falar, porque quando você encontra seus ídolos, você fica meio perdido, você não sabe direito como é que você age, e aí você vê que é de carne e osso, cheio de olheira, também cansado de acabar de chegar do amistoso contra a Austrália, eu acho. Então, é gente ali ferrado que nem nós ali. E aí foi isso, mas foi um momento bem, bem importante. E agora eu estou esperando, né, a primeira convocação para poder acompanhar esse treino. Ah, gente, vai chegar, vai ser incrível. Deixa eu voltar aqui. E outra pessoa que você também comentou que foi muito importante e que talvez tenha mudado a tua visão, se eu entendi bem, né? Talvez tenha mudado a tua visão de como o jogo funciona, do que se esperar das atletas dentro do jogo, que foi uma conversa que você teve com a Taysan. Foi. Que você comentou, essa conversa que você teve com a Taysan. Podia compartilhar um pouquinho com a gente? Foi. A Taysan, eu acompanhava também ela, né, desde do Fluminense, e nós tivemos a chance de nos enfrentarmos no Paulista, né? E aí nós perdemos na primeira fase, né? Na fase de grupo, perdemos no CT lá do Santos, no Repelé, e ganhamos na Fazendinha. E quando a gente ganha na Fazendinha do Corinthians, aquilo me subiu, eu falei assim, cara, aí eu fui falar com ela, eu agradeci muito, eu falei, professora, você é referência, eu não sei nem como falar, porque aí a gente conseguiu conversar, né? Então eu agradeci, falei que ela era referência, e aí a gente criou um vínculo, nos enfrentamos na semifinal, que a gente acabou eliminando o Corinthians ali, né? Mas a Taysan sempre foi uma referência de profissional pelo caminho que ela trilhou. E aí eu estava em fevereiro do ano passado, eu estava fazendo a licença B em Porto Alegre, ela já estava no Grêmio, né? E ela foi assistir uma aula. E aí eu fui conversar com ela. E aí, porque eu estava com a proposta de ir para o Pinda, só que aí eu falei para ela, falei, professora, é um time que exige muito. Quando você pega esses elencos, essas equipes com menos poder, né, financeiro para investir, você já sabe que, além do desafio de criar uma equipe competitiva, você vai enfrentar times muito grandes. A gente, jogando o Campeonato Paulista, era Corinthians, Ferroviária, Palmeiras, São Paulo, Red Bull. Então, assim, era o Campeonato Brasileiro da Série 1. E nós jogamos o Brasileiro a 3. E aí eu falei para ela, eu tô com muito receio de ir e eu não saber o que fazer, porque assim, minha primeira experiência no profissional, realmente à frente, em campeonatos dificílimos. E aí eu falei, eu não sei como é que vai ser, eu tô com medo da gente tomar 7, 8, 9, o Pinda tinha vindo de um histórico de tomar 11 do Corinthians, e aí eu falei assim, o que eu vou fazer, o quanto que isso vai me agregar de verdade na minha carreira. E aí ela falou de um negócio muito importante, que ela falou de ressignificar o resultado. O que é resultado? O placar é resultado? Se o placar for resultado, ferrou, vai morrer todo mundo. E então, o que a gente precisa é ressignificar. Então, a partir do momento que as minhas ideias, o que a gente trabalhou na semana, aparece no jogo, isso é resultado, isso é performance. Então, o que a gente, até conversando com outro treinador, ele me falou a mesma coisa, falou, o que nós treinadores controlamos é a performance. A performance nós conseguimos controlar. O placar, não. O placar a gente não controla. O placar, ele depende de um monte de coisa, de outros fatores que nós treinadores ficamos fingindo que a gente tem controle. Quando você vê principalmente, não, porque o analista, ele trouxe não sei o quê, ninguém controla nada. A gente tenta antecipar algumas coisas, mas a gente não tem controle, a gente tem controle da performance. Então, fazer a atleta correr mais rápido é melhora da performance. Fazer o time tocar mais a bola é melhora da performance. Fazer com que
o nosso gol contra o Corinthians sai a partir de movimentos e de possibilidades que nós falamos na semana que ia acontecer, que poderia acontecer e ele acontece, isso é performance. O placar, se você olhar o nosso jogo contra o Corinthians, foi 5-1. Só que até os 70 do segundo tempo, estava 1-1. Então a gente vê que tinha um desequilíbrio contra o Palmeiras, foi 0-0 pro intervalo. E nós tomamos um gol e seguramos o 3-0 do Palmeiras com um a menos, porque nós tivemos uma expulsa. Então, se você vai ver o placar, 3-0, mas qual que é o contexto? Então, assim, o que a Thaisa me falou foi aprender a ressignificar o que é resultado. Porque se nós, treinadores, formos olhar só o placar, a gente minimiza muito o nosso trabalho, porque aí tudo fica ruim, nada serve. Então, até para evitar que a gente fique maluco. Bom, isso. Então, aí a Thaisa, ela me deu um grau de confiança, assim, para ir. Foi muito importante aquela conversa. Ela não sei nem se ela sabe disso, que a gente não teve mais chance de se encontrar. Mas foi importante lá. Vamos ver se esse vídeo chega nela, né? Aí ela já vai ficar sabendo.